Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ScalaCast. Eu sou o Davi Gomes, host do podcast, e no episódio de hoje nós vamos explorar um pouco do vocabulário de IA e como eles têm suas aplicações práticas, né? Para me ajudar a explorar esse tema, eu tenho aqui dois convidados ilustres, né? Bom, o Douglas Katoshi é graduado em TI, complementada por um MBA em Gestão Empresarial, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia da informação, é Head do Client Solution Team da Scala, suportando processos de criação de soluções tecnológicas com foco em negócios, e que envolvem alto grau de especialização em hiperautomação, dados e analytics. Douglas, seja muito bem-vindo. Sou eu mesmo, obrigado, Davi, prazer. Além do Douglas, nós temos aqui também, mais uma vez, José Leonardo Takahashi, intimamente conhecido aqui pelo time como Taka, que é formado em engenharia pela Unicamp, possui mestrado e doutorado na área de redes neurais artificiais e matemática aplicada a operações portuárias também pela Unicamp. Na Scala, Taka trabalha como cientista de dados, tendo atuado em diversos projetos de analytics e otimização. Taka, seja muito bem-vindo. Olá, Davi, muito obrigado pelo convite. Para a gente começar esse bate-papo, Taka, eu queria te fazer uma pergunta que para muitas pessoas pode soar um pouco estranho, né? Mas existem alguns tipos de inteligência artificial, né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente quais são os tipos de inteligência artificial que existem? Tá. Por funcionamento, eu diria que a gente pode dividir isso em 3 grupos, né? Uma inteligência artificial que a gente pode chamar de narrow, né? Ou inteligência artificial fraca. Uma inteligência que seria a inteligência artificial geral, acho que a gente está conversando bastante dela agora em noticiários. E uma que seria a super inteligência artificial. Então, essas três partes. Tudo que a gente tem hoje, né, disponível, qualquer coisa que você já tenha materializado, está dentro da parte de narrow AI, da parte de inteligência artificial fraca. Eu gosto de usar o termo estreita, né, bem por funcionalidades. Então, a parte da inteligência geral, né, quando a inteligência chega no nível humano, digamos, de função, a gente ainda não conseguimos produzir ainda, quanto mais a inteligência que vai superar ela, que vai ser a super, né, esse terceiro tipo. Então, a gente tem 3 tipos, onde apenas um a gente conseguiu materializar e 2 estão teorizados. Então, os 2 tipos, AGI, que é a inteligência artificial geral, que é o que todo mundo está falando, e a Super AI, que é a super inteligência artificial, são só teóricas, elas ainda não existem na prática. Por enquanto, ainda são só teóricas. Tudo que a gente tem hoje é a inteligência artificial fraca. Tudo que a gente pode pensar, né? O Deep Blue, que já passou aqui, o ChatGPT, que está bastante em alta agora, AlphaGo, que ganhou alguns campeonatos, aí tudo que a gente pode pensar são a parte de Narrow AI. Bom, não sei se eu quero ver a forte, não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas teóricas, vamos deixar um pouquinho mais para frente, vamos focar aqui para a gente explorar um pouquinho do vocabulário da Narrow AI, da inteligência artificial estreita ou fraca. Tá? Nesse sentido, trazendo aqui para você, Douglas, você consegue explicar para a gente um pouquinho o que é, já explorando o primeiro termo, né, de IA, Machine Learning? Machine Learning, claro. Machine Learning tem a ver com aprendizado de máquina, né? Obviamente, mas é um aprendizado que você emprega a partir do treinamento com base em dados. Deixa eu explicar um pouco diferente. Ao contrário de você implementar um programa e fazer com que esta implementação programática represente a evolução inteligente de um motor ou de um modelo, você faz isso em função dos dados. Né? Então, é como se nós estivéssemos falando de um aprendizado por repetição. Imagina um bebê. O bebê aprende a fazer alguma coisa quando você ensina ele a fazer. Depois que ele começa a fazer, ele aperfeiçoa esse fazer com a prática. Tá? É mais ou menos isso. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem um problema de negócio, tá? E você produz determinados equipamentos que saem para o mercado para serem vendidos e você está tendo muito problema com montagem errada. Tá? Os clientes recebem esses equipamentos e você vê que falta parafuso, não foi com o visor encaixado direitinho, faltou a etiqueta do inventário, enfim. E ele volta. Isso te gera um custo.
Você poderia treinar um modelo de machine learning com base em imagens desses equipamentos que representam boas montagens e más montagens. Equipamentos que foram com todos os parafusos, com a etiqueta correta, com o visor correto, e outras imagens que mostram que faltou um parafuso ou faltou o que tiver que faltar, tá? Então, quando você faz isso, você classifica um modelo dizendo o seguinte, olha, estas são boas montagens, estas são montagens ruins. E você coloca muitos desses exemplos. Fotos desses equipamentos de ângulos diferentes, com iluminação diferente. Então você treinou com muitos dados esse modelo. E aí você faz o seguinte, olha, eu vou colocar uma câmera aqui na minha linha de montagem, em determinado momento eu vou bater uma foto do equipamento e vou tentar classificar ele como bem montado ou mal montado. Então você faz o quê? Você bate essa foto e compara com o treinamento que você deu. Então é você fazer com que os dados ensinem o modelo a ficar aprimorado. Então, mais ou menos isso. O conceito ficou muito claro. O legal é que você trouxe uma aplicação prática para o machine learning e ficou muito fácil de entender. Aí, pegando o exemplo que você trouxe aqui e trazendo um pouco para o Taka, nesse caso aqui que o Douglas trouxe, né, que serviu muito bem para conceituar o termo machine learning, que tipo de técnicas de machine learning poderiam ser empregadas aqui, neste caso em particular? Sim, eu vou tomar emprestados os exemplos que o Doug passou, quando a gente pode, por exemplo, essa parte de eu tenho lá uma linha de produção, tenho alguns objetos que vão passar por ali, eles podem ou não ter algum defeito e eu coloco isso para treinar. Quando eu falo para o modelo, ó, esse é o certo, esse é o errado, a gente está já colocando essa categoria para que ele possa aprender. Isso é classificado como um aprendizado supervisionado. Um aprendizado onde você coloca dentro do modelo a resposta correta, a resposta que você gostaria que acontecesse. Existem tipos de modelo que não vão ter essa etapa. Modelos que você vai colocar os dados e gostaria que ele, por exemplo, ele mesmo achasse quais são as classes ali dentro. Ele mesmo vai encontrar se existe alguma coisa boa ou errada, ou de repente você nem sabe quais são os tipos de perfis que você tem lá dentro, né? Você quer, por exemplo, clusterizar esses dados. Às vezes você sabe até quantos clusters você tem, às vezes não. Esse tipo de aprendizado é chamado de não supervisionado, né? Quando você não tem esse label no final, você não tem essa categoria que você gostaria que atingisse. E um outro exemplo que o Doug falou que eu achei muito bacana, que é esse aprendizado por reforço. Né? Essa parte se aplica bastante à parte do bebê ali, Sim. Por exemplo, né? Onde você tem, por exemplo, uma tentativa e erro. Né? Ele vai ter essa parte de score, ele vai ter uma bonificação ou não de acordo com a atitude que ele fez. Toda vez que ele colocar a mão na tomada, ele vai tomar uma penalidade ali, ele vai aprender a não colocar mais a mão ali. Né? Então você criou um ambiente onde tem pontuações para suas ações e você faz esse estudo, né? Essa simulação dele percorrendo ali, e com isso ele vai aprendendo a tomar essas decisões boas, porque ele sabe agora o que é bonificação e o que é a penalização. Boa. Você falou de segmentação, né? Para que tipo de outros problemas de negócio segmentação funcionaria? Isso seria, por exemplo, o caso de sei lá, classificação de clientes ou coisa desse tipo? Eu penso bastante em classificação de clientes, né? Então, por exemplo, quando você quer personalizar os produtos que você vende, né, atender não só o seu cliente médio, né, e atender um pouquinho de cada uma das bolhas de cliente que você possa ter. Se você já tem determinado quais são as bolhas, pode ser um outro processo, mas às vezes você nem sabe quais são os tipos de perfis de clientes que você tem. Né? Então, o aprendizado supervisionado é muito bom para você identificar, né, quantos clusters você tem, quantos grupos de clientes e qual que é o perfil que esse grupo atende. Você consegue fazer agora um produto muito mais personalizado, né, muito mais fácil de ser vendido para aquele pessoal. Joia. E aproveitando, já que nenhum de vocês dois tocou no tema, e é um termo muito utilizado também em IA, a questão de redes neurais, que por sinal é uma especialização sua, né? Você tem muito, no seu histórico, lida muito com a questão de redes neurais, né? Por que você não citou redes neurais, vocês não citaram redes neurais nos exemplos que você deram? É porque não se aplica? Ou se aplica e vocês só não falaram? Tá.
No caso, eu entendo rede neural como um modelo que copia o funcionamento do cérebro, a parte neural, do jeito que a gente produz. Então, por exemplo, se você viaja para o interior de Minas e vê várias construções de igreja super bem formuladas, né? Tem um estilo barroco diferente ali que você pode imaginar. E, por exemplo, chegou numa igreja, nunca entrou ali. Não sabe como é que é. Onde é a porta? Você não tem dúvida nenhuma de onde é a porta, mesmo nunca tendo visto aquele perfil de desenho. Né? Porque na nossa cabeça, quando você vai passando ali a imagem, você olha um certo detalhe e fala, isso aqui é janela, isso aqui é parede, isso aqui é a porta. Então o que aconteceu na sua cabeça? Essa imagem ativou ou não ativou algum tipo de neurônio seu? E aí você conseguiu classificar, os mesmos neurônios que ativam e não ativam nesse perfil são os que a gente tem com a categoria porta. Então você sabe que ali é a porta. Então a gente trouxe esse funcionamento, essa máquina poderosa que a gente tem de classificar padrões, e trouxe para a parte matemática. Então são funções matemáticas que têm um perfil de ativar. Né? Então você vai passar dados e vai calibrar vários tipos de ativações, e essas ativações vão levar à porta, vão levar a todos os tipos de classes que você tem, por exemplo, no algoritmo de classificação. Então, existem muitos tipos de redes neurais. Muitos tipos de redes neurais que fazem aprendizado supervisionado, até tipos de redes neurais que fazem o não supervisionado. Então, assim, eu não citei porque ela está dentro desse pacote, não que ela não se aplique. É quase que uma entidade à parte. Ela faz parte do machine learning, né? Mas ela pode ser um não concorrente ali, né? Ela é uma opção dentre todas as ferramentas de machine learning. Uma delas é a rede neural. Ela poderia, sim, ser usada nos casos. Joia. O exemplo que você deu, Douglas, sobre linha de montagem, no final das contas, foi bastante interessante. Você tem algum outro exemplo onde nós pudéssemos pegar a questão de redes neurais e aplicar isso para um problema de negócio em particular? Algo te ocorre? Sim. Pense no seguinte, pense que você trabalha na indústria de alimentos e você é responsável pelo desenvolvimento de produtos, tá? E aí você tem o seguinte desafio, poxa, eu quero pegar os meus produtos que são baseados numa formulação que tenha proteína animal, eu quero uma formulação com proteína vegetal, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e, através das formulações que existem e que são conhecidas a respeito dos ingredientes, as suas incidências, etc., pegar essas formulações e derivar essas formulações para um modelo em que a gente consiga pegar e, de repente, substituir esses ingredientes. Se eu pegar e trocar a proteína animal por uma vegetal, o que eu perco e o que eu ganho em termos de formulação, em termos de qualidade, e ele combina e te projeta um cenário sugerido para você, como especialista em alimentação, definir se aquilo é realmente plausível ou não. E aí você pode fazer diversas calibrações, né? Pensa em Pareto. Eu quero pegar e focar em custo de produção. Eu quero focar em qualidade. Você pega e sinaliza isso para o modelo deriva para você os melhores caminhos para você pegar e ter uma formulação. Um exemplo também. Boa, tá? Boa, legal. Bacana que a gente pega o conceito aqui e já faz uma aplicação prática. Nessa mesma linha, eu até trazendo aqui para você agora, Taka, vamos falar então sobre Deep Learning, né? Que é um outro termo muito comum dentro do universo de IA. Muita gente confunde. Qual é o conceito de Deep Learning, no final das contas? Certo. Retomando aquela parte sobre uma camada de neurônios, né, uma camada de funções de ativação que a gente pode ter no meio desse modelo, costumeiramente você tem essa entrada dos seus dados nesse ambiente, né, nesse ambiente de funções de ativação, e isso vai gerar uma saída que você vai tentar calibrar mirando, né, no seu target, né, nas suas classes, na sua previsão. Mas o modelo ele pode ser um pouco mais complexo que isso. A gente pode colocar ali não só parte matemática, mas parte computacional ali dentro. A gente pode colocar várias camadas. E aí, quanto mais camadas de funções matemáticas ou computacionais você tem aqui dentro, mais deep você fica. O deep é essas então, camadas de neurônio? o deep tem a ver bastante com
o quão profundo você consegue fazer essa informação ser projetada em ativações e ativações, filtros e toda a calibração que você tem no meio desse modelo antes de chegar na sua resposta pretendida. Então, o Deep Learning vem daqui. Então, existem, por exemplo, partes de Deep Learning que são redes neurais. Entendi. Então, as coisas estão bem interligadas. Estão bem interligadas. Elas são todas uma intersecção. Sempre tem um pontinho fora, ali elas são completamente correlatas, mas sempre tem alguma coisa que conversa. Boa. E Douglas, trazendo um pouquinho para você, e já pensando ali, né, também em aplicações práticas, né? Que aplicações práticas a gente consegue ver no dia a dia de Deep Learning para que as pessoas consigam associar uma coisa? Isso aqui é Deep Learning. Eu vou tentar fazer um outro exercício. Vou fazer o seguinte. Eu sempre costumo dizer o seguinte. Fala-se muito de IA generativa, fala-se muito de Deep Learning, fala-se muito de uma série de sopas de letrinha que às vezes são forçosamente associadas como sendo a solução para resolver qualquer problema. Eu acho que não. Quando a gente pensa em resolver um problema, a gente se baseia no problema primeiro, tá? Então, entender qual é o problema, entender o que ele significa, entender o que se faz para poder considerar a análise desse problema. A análise desse problema ela precisa estar relacionada com dados, né? E esses dados, de alguma forma, precisam ser trabalhados com o emprego da melhor técnica, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Pensa assim, ó, que não tem a ver com isso. Mas pensa em análise de crédito. Análise de crédito é um tema muito comum, né, que se fala hoje em dia nas empresas. Eu quero saber, se eu oferecer um crédito para você, qual a probabilidade de você pagá-lo ou não, devolvê-lo ou não para mim. Então estamos falando de inadimplência. O quanto você pode ser inadimplente ou não inadimplente. Existe uma técnica muito comum de regressão logística, que, por exemplo, se encaixa numa abordagem como essa para dizer o seguinte: olha, o Davi ele tem o rótulo de inadimplente dadas as características dele em termos históricos de dados. Então, o que eu quero no final? Eu quero fazer o seguinte: eu quero avaliar as informações do Davi como consumidor. O histórico de pagamento deles é bom? Qual é a renda dele mensal? Qual a idade dele? Então o que eu faço? Eu tenho lá uma função, que é saber qual é o fator de inadimplência do Davi, e eu digo o seguinte: olha, avalie esse histórico e pondere sobre cada variável desse histórico para me dizer se ela puxa o score do Davi para cima ou para baixo. Então você coloca isso numa função e ele te devolve uma categorização, tá? É um modelo de regressão, né? Porque ele está fazendo justamente essa ponderação em cima das variáveis, que resolve um baita de um problema, né? E que pode ser replicada por uma série de outros problemas derivados a este, que no final das contas pedem que a gente categorize uma resposta a determinado cenário e resolva isso. Não fui muito profundo. Eu não fiz todo esse encadeamento, por exemplo, que redes neurais profundas demandam, mas eu resolvi um problema específico, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se desarmar quando a gente fala do problema, tá? A gente tem que ir lá e tentar empregar a melhor técnica, testar essa técnica e entregar o melhor resultado para que ele possa ser incorporado na operação. Assim que eu imagino. Tá? Legal isso que você trouxe, porque a aplicabilidade da tecnologia que hoje está no hype não necessariamente vai resolver problemas Exato. reais. Não Exato. E isso que você trouxe é bastante interessante. Você mencionou IA generativa, né? Tá no hype hoje, tá todo mundo falando disso, é um dos vocabulários que surgiram aí da inteligência artificial, mas possui aplicação prática para algumas coisas bastante específicas, né? E não vai resolver todos os problemas de negócio. Tem até um ponto, né? Porque IA generativa, ChatGPT, por exemplo, a gente está falando de Deep Learning no final das contas, né? E eu passei por um episódio com o meu filho esses dias, né? A professora passou uma lição de casa para ele, né? E ela fez uma pegadinha com a turma, né? Ela pediu para que... Ela prometeu 2 pontos na média
do trimestre para os alunos que conseguissem trazer a maior quantidade de verbos conjugados em tempo passado terminando com a letra L. Não tem. Mas a garotada da quinta série estava procurando, né? Tentando, 2 pontos vale a pena, né? No final das contas, né? Aí ele me procurou, pai, posso usar o ChatGPT para resolver um problema lá da minha lição? Eu falei, não, claro que não. Mas pai, vale 2 pontos na média. Eu falei, pô, deixa eu ver então. Aí eu percebi que era uma pegadinha da professora. Eu falei, tá, então vamos lá, vamos usar o ChatGPT aqui. Eu também fiquei curioso para entender o que ele diria, né? E perguntei lá, exemplos de verbos conjugados no passado que terminam com a letra L. Aí ele, claro, certamente. Um exemplo de verbo conjugado no passado que termina com a letra L é falou. Eu falei, não, mas falou termina com U. Aí ele, não, você está certíssimo. Na verdade, um exemplo de verbo conjugado no passado que termina com a letra L é falhou. Nossa, aí meu filho esqueceu a lição, né? E ficou se divertindo um tempão e todos os exemplos não existem, né? Mas o ponto aqui, até trazendo essa pergunta para você, Taka, por que a IA, isso, né, hoje a gente chama de alucinação, né? O pessoal fala que Exatamente. O ChatGPT alucinou, né? Por que a IA generativa tem essas alucinações? Qual é a explicação técnica por trás dessa questão? Certo. A parte de GPT envolve, além de vários treinamentos que tem ali dentro, né, tem uma parte sobre essa parte de transformadores, né, que são modelos pré-treinados e que vão dar um encadeamento, principalmente na parte de linguagem natural. Quando você está no celular digitando uma mensagem, às vezes aparece ali uma sugestão de palavras que você pode colocar na frente, né, onde você pode ir escolhendo. Então o ChatGPT, além de vários tratamentos, ele tem esse de gerar, né, essa resposta, onde ele lê a sua pergunta que você colocou ali de input e ele começa a pensar nas melhores respostas encadeadas, várias palavrinhas que ele vai começar a colocar ali dentro com o propósito de que essa frase que ele vai formar precisa ter sentido. 90% das vezes, a frase de sentido que ele vai formar com essas palavras encadeadas já respondem à pergunta que você colocou lá dentro. Quase 100% das vezes. Esses 90% é quando você usa o ChatGPT e dá tudo certo. Mas às vezes, quando cai nessas perguntas absurdas, ele obrigatoriamente vai te responder alguma coisa, porque ele não é responsável por te responder corretamente. Ele tem que responder de maneira coesa e clara. Ele é feito para conversar com você. Então, ele encadeou a melhor resposta que ele podia naquele contexto e a frase faz sentido. A frase não precisa estar com uma informação correta. Então, a gente, compreendendo isso, consegue ver a piada, consegue ver essa alucinação que ele gera, mas é devido à maneira com que foi gerado esse treinamento. Não sobre dados errados, mas sobre teoria mesmo. A matemática do treinamento vai convergir que essas alucinações aconteçam. Ou seja, ChatGPT, né, e a generativa não sabe dizer que não sabe. Não sabe dizer que não sabe. Interessante. Douglas, em que pese todas as questões relacionadas a não necessariamente o hype, a tecnologia que está no hype, é a melhor solução para os problemas de negócio. Você consegue encontrar uma aplicação prática para o ChatGPT para solucionar algum problema de negócio, alguma coisa em particular? O ChatGPT é muito comum, né? E com certeza, como o Taka mencionou, né, ele aprendeu a responder e vai responder, né? O generativo ele pega conteúdos que ele aprendeu e deriva aquilo de uma forma bastante objetiva para poder responder ao contexto que você se dirige a ele ou ao prompt, né? Então, vídeos, textos, sons, imagens, ele vai ingerindo aquilo e começa a entender o que forma aquilo, né? Quando você se dirige, por exemplo, a um ChatGPT perguntando algo, você reparou que ele devolve a resposta de uma certa forma roteirizada? O que você acha sobre regulações? Ele vai falar, não, regulações existem para isso, elas podem abranger diversos temas, normalmente se forma um comitê, esse comitê tem responsabilidades e normalmente se produzem documentos. Ele te dá um roteiro. Imagina pegar aqueles outputs e fazer com que eles sejam saídas para algum tipo de automação.
Eu estou falando de um nível muito abstrato de coisas que podem ser feitas para poder ajudar em produtividade. Mas quando a gente fala de conteúdo propriamente dito, a gente está falando realmente de produtividade. Se eu sou um desenvolvedor e falo o seguinte, olha, me dê um snippet de código para que eu consiga fazer com que o meu sistema se integre com outro através de APIs. Ele teve um monte de códigos-fonte em Java, em qualquer linguagem. E ele aprendeu, classificou ou entendeu que aquelas porções de instrução têm a ver com o que eu quero, que é integrar com o sistema. Então você consegue pegar e derivar isso para uma infinidade de aplicações. Eu posso dizer assim, me faça um desenho com um cachorrinho segurando uma arma. Ele tem diversos desenhos de cachorrinhos, ele tem diversas imagens de arma, ele consegue pegar e entender o que é cada coisa e formar aquilo. É claro que depende do seu modelo, né? Ele tem que ser inteligente para formar aquilo, mas ele consegue pegar e entender o objeto e entender o ser, né? Contratos. Olha, me formule aí uma melhor cláusula para que eu me proteja de regulações, ou me proteja de causas trabalhistas. Então ele tem lá uma série de contratos, ele pode pegar e formular um melhor exemplo para ele poder. Então assim, é um acelerador enorme de produtividade quando você fala de trabalhar o conteúdo de uma forma mais direcionada para aquilo que você precisa dele. Tá? É uma explanação um pouco abrangente sobre como a gente pode empregar no negócio. Né? Acho que a produtividade ela é a primeira que me vem à cabeça. Mas acelerar a produtividade Sim. já é uma grande coisa no final das contas, né? E um ponto, Douglas, que eu queria trazer aqui para você, fica muito claro, à medida que a gente vai conversando, que cada problema de negócio requer uma tecnologia, uma técnica, uma abordagem diferente, né? Sempre vai haver a melhor solução para cada problema no final das contas. Como é que as empresas que estão mais avançadas nesse sentido de adotar a solução correta para os problemas corretos, naturalmente no contexto de IA, como é que elas têm feito para fazer essa conexão este problema com esta solução? É interessante. Eu acho que é mais um método, né? Dado um problema, um desafio, uma oportunidade, ou mesmo mitigar algum problema, você precisa entendê-lo e entender o que faz sentido para que seja analisado visando resolver o problema. Dados. Né? Então, basicamente, a gente cumpre uma jornada. Né? Eu acho que as empresas que conseguem ser vencedoras no emprego da IA avançada, elas realizam isso na prática, que é ser consciente em relação ao problema, ser consciente em relação ao uso dos dados que realmente são importantes para que sejam trabalhados em função daquele objetivo, em função de uma exploração de dados e do problema, a gente entender quais são as melhores técnicas que a gente pode aplicar para poder fazer um processamento desses dados para tentar resolver o problema. Aí eu estou falando de um emprego de técnica de IA, eu estou falando de empregar um ferramental específico, eu estou falando de repente trabalhar o dado para que ele seja um dado curado, que ele tenha qualidade e que ele de alguma forma seja enriquecido. Então quando eu faço este tipo de jornada, eu em determinado momento eu elejo quais são as melhores respostas que eu posso dar para o negócio em função daquilo que eu experimentei, usando técnicas diferentes, retrabalhando o meu dado, pedindo informação a mais ou um dado a mais, até o momento que ela entra dentro da operação do cliente. Então aquele problema em específico ele foi incorporado num processo de negócio ou numa operação. Se eu preciso de ajuda para poder avaliar constantemente o risco da minha carteira, eu faço com que esse motor rode de tempos em tempos. E como ele faz isso? Ele é instanciado numa infraestrutura, ele roda no cloud, ele trabalha com um processo produtivo de dados que ele consome para poder fazer com que o resultado seja mostrado. Então, veja, é um método bastante objetivo pensando no problema de negócio. Mas, claro, para você realizar isso, você tem que ter gente com experiência para que consiga pegar e te exercer opções do ponto de vista de modelos e de ferramental e etc. E isso aí lá na frente você monitora, né, os resultados constantemente, você vê se de repente ele é alvo de algum tipo de melhoria, o meu problema pode ter mudado, o meu cliente pode ter mudado e eu preciso revisitar isso. Então eu acho que é um método
Quem trabalha de forma consciente, focado no problema de negócio, consegue pegar e ter uma jornada um pouco mais coerente do ponto de vista de resolver esse problema. Ou seja, o foco tem que estar no problema. Sim. Joia. Eu entendo que sim. Boa, maravilha. Bom, a gente explorou muito do vocabulário aqui do Narrow AI, né? E aí, só para a gente ir caminhando aqui para o nosso finalzinho, queria falar rapidamente aqui sobre os dois tipos de inteligência artificial que são teóricos, ou seja, que eles ainda não existem, né? A primeira que é AGI, que é a inteligência artificial geral, né? O Ray Kurzweil, que é um futurista, escritor, escreveu aquele livro The Singularity is Near, né? Ele prevê, inclusive ele foi no podcast do Joe Rogan no mês passado, e ele reafirmou que espera que a gente consiga entregar a inteligência artificial geral até 2029. Essa previsão ele já fez há bastante tempo, né? E o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele foi no podcast do Lex Fridman, que é um russo, tem um podcast muito bacana, sobretudo sobre assuntos relacionados a IA, e ele também falou que espera que a inteligência artificial geral esteja pronta até o fim da década. Uma coincidência muito grande que os dois têm a mesma previsão. O que eu queria colocar aqui para os dois, né, para ouvir a opinião dos dois, é se de fato a gente consegue chegar na inteligência artificial geral e se de fato isso deve acontecer mesmo até o final desta década. Como é que vocês enxergam esse roadmap? Posso responder primeiro. Eu vou responder de forma um pouquinho mais pragmática. Tá? Nós estamos em 2024, é claro que a tecnologia ela avança exponencialmente, tá certo? E muitas vezes ela se ajuda a evoluir. Tá? Mas eu acho que isso é tão complexo, porque uma IA geral demanda que ela saiba de tudo. Enquanto que nós estamos caminhando ou vivendo uma época em que a nossa IA ela é especializada. Ela fala de um problema, ela fala de um conjunto de informações específico. Ela é feita para poder trabalhar um domínio de dados específico e trabalhar tarefas ou um problema específico. Vou fazer uma analogia com o corpo humano. Nosso cérebro controla uma série de sistemas: digestivo, urinário, muscular, esquelético. Como ela faz isso? Ela faz isso através de uma comunicação, né, impulsos que saem daqui do cérebro e vai para os sistemas através da nossa coluna, né? Enfim, imagina o que seria você fazer com que uma IA geral orquestrar uma série de outros sistemas de inteligência, que é o que o cérebro faz, que é o que uma IA geral faria. Então veja, eu não acredito num único modelo inteligente capaz de tratar tudo, qualquer informação, qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de compreensão, eu não acredito. Eu acredito numa inteligência que vai orquestrar muitas outras inteligências, porque estas outras são capazes de chegar e te dar uma resposta ótima sobre algo. Agora vamos deixar a IA de lado e vamos pensar na orquestração disso. O cérebro ou a IA geral vai falar o seguinte: olha, eu preciso fazer uma conta. Ou eu preciso... Uma conta é muito simples, mas eu preciso resolver um problema aqui de priorização. Eu preciso priorizar um atendimento médico de alguém. Ela vai consultar um modelo de inteligência que faz só aquilo. Aí ela vai fazer o seguinte: aonde está esse modelo? Ele é público? Ele é privado? Ele foi treinado com que dados? Quem forneceu? Esse dado foi curado? Ele é consenso? Vamos dizer que eu tenha tudo isso ok. Como eu consulto esse modelo? Eu chamo uma API? Eu tenho acesso a isso? Né? Então, assim, orquestrar esses múltiplos sistemas, ele é algo extremamente complexo, e essa orquestração vai demandar uma série de acordos. Uma série de acordos. Com quem fornece a informação, com quem regula a informação, com quem processa esse modelo de inteligência. Existem complexidades que estão além da tecnologia, que vão ter que ser, de alguma forma, pacificadas
para que esse exercício mais voltado para a tecnologia ele ocorra. Assim, acho que uma IA geral é possível, mas eu não creio que ela vá ocorrer no médio prazo. Não estou achando que até 2030 é médio prazo. Não creio. Tem muitas outras coisas ainda. Um pouco mais pragmático, eu não seria tão... Não, tá ok. Eu acho que pensando numa parte bem técnica sobre a geral, sobre ser possível ou não, eu acredito que é muito possível. Quando você pensa em falar é muito complexo, nunca vamos conseguir, nunca é muito tempo. Então acho que a gente vai conseguir desenvolver isso da parte tecnológica muito facilmente. A gente só não fez, mas nós estamos evoluindo, tudo muito exponencial, como o Doug falou. A gente vai chegar num momento onde a tecnologia é capaz de gerar isso. Realmente a parte de... E sendo completa por isso, é porque, por exemplo, essa geral seria quando ela chega num nível humano. Como eu falei no começo sobre a Narrow, sobre funções, seria um momento onde alguma IA consegue fazer todas as funções que um humano faria. Ouvir, escutar, andar, tomar as decisões, todos dos tipos, sabe? Tudo que a gente consegue fazer, uma única conseguiria gerenciar isso tudo. Então, em critério, a gente sabe quais são o checklist que ela precisaria ter para fazer. Em critério de tecnologia, eu diria que a gente vai conseguir fazer isso, talvez não na data estipulada, porque realmente vai envolver uma parte burocrática que até o carro autônomo passou, né? A tecnologia está disponível, muita regulação a ser feita até que ele esteja disponível ao público, né? Então, talvez seja esse realmente o contexto onde a gente pode conversar. E talvez sobre a super IA, eu diria que, apesar dela ser super e ser algo ainda um pouquinho mais teórico, ela poderia ser obtida quase instantaneamente após a geral. A tecnologia vai ficar muito exponencial, pode até a geral construir ela. Eu acho que a gente pode pensar que a Super IA é a Skynet, no final das contas. Né? Tá bom. Eu sou mais conspiracionista, eu gosto dessa ideia da Skynet, mas eu acho que isso vai demorar. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por terem participado desse bate-papo aqui. Querem deixar, como é que as pessoas encontram vocês no LinkedIn? Pelos nossos nomes. Boa. LinkedIn é JL, as letras separadas, JL, Takahashi, do sobrenome, TAKAHASHI. Boa. O meu é Douglas Katoshi, KATOCH, é simples. Ok, bom, vocês me encontram através do nome David, com D no final, Luiz com Z, no LinkedIn. Muito obrigado a todos por assistirem o episódio e até a próxima.